membro do canal, estou aqui com o vídeo de respostas às perguntas que foram postadas na nossa comunidade aqui do canal do YouTube. Você que não é membro do canal, participe. Assim você pode ter as suas perguntas também respondidas por mim em vídeo, ok? Além de outros benefícios, tá bom? Então vamos lá às perguntas. A Adriana Oliveira pergunta: desde que comecei o Reiki, sinto a necessidade de ter cristais e sempre fui fascinada por eles. Você já falou em vídeos sobre cristais, mas ainda tenho dúvidas. Gostaria de saber onde, como comprar cristais e como limpá-los. Bom, Adriana, talvez você não tenha visto muitos vídeos, ou não todos, porque saberia que eu não sou a favor do uso dos cristais. Por conta de que? São duas as razões principais. Primeiro, por conta da mineração, da extração, que está retirando da natureza. Então, já por si, aí eu já não concordaria, tá certo? Para quem me conhece, sabe como é a minha filosofia em relação à natureza. Por outro lado, os cristais hoje estão em todo tipo de tecnologia, inclusive essa que a gente usa aqui, são os computadores. Por quê? Porque esse conhecimento está nas mãos da linhagem que opera por aqui, ou seja, os draconianos, tanto o reptiliano quanto o Grey, criador e criatura. Então, toda a Terra, todo o planeta, na sua base onde tem os cristais, foram programados para a serviço deles, entende? Então, mesmo que você compre, que você tenta limpar, reprogramar, você não vai conseguir, porque tem a programação deles e não tem como reprogramar, vamos dizer assim, mesmo querendo limpar e tal, ok? Então eu não aconselho o uso dos cristais, principalmente dentro de casa, ok, Adriana? Não sei se você gostou muito, é muito bonito, não é? Claro que é, mas é uma agressão à natureza, da forma principalmente como é feito, né? Como o abuso, como o desrespeito, como a ganância. Inclusive, muitas dessas pedras e cristais e o próprio nosso ouro, está tudo sendo levado embora. Não importa para onde nem por quem, mas é isso. E o Brasil está pagando um preço muito alto por conta dessa exploração do solo e da natureza, tá bom? Espero ter sido útil. Um grande beijo para você, viu? Obrigado pela sua pergunta. A próxima pergunta é da Bruna Juliana, nutricionista, a doutora Bruna, que já tem uma participação aqui no canal e que eu aconselho para quem deseja ver como é que está o nível de metais tóxicos, principalmente no organismo, que faça uma consulta com ela, eu super recomendo, tá bom? Então vamos lá. Ela diz: as linhagens de luz orientam que o Reiki seja a nível de mestrado? Pergunto porque é incrível como os meus pacientes que se aplicam diariamente neste nível têm poucas interferências no corpo, como toxinas e parasitas. Essa foi uma experiência que a Bruna trouxe e muito interessante, e não só ela e outros clientes também que fizeram uso do Reiki, no caso principalmente do uso da nociva. Lembra que eu falo nociva no lugar da... Então, ela percebeu com as pesquisas, as consultas com os clientes, que a aplicação do Reiki a nível mestrado, eliminando os efeitos tóxicos, a importância do Reiki mestrado. Por quê? O Reiki mestrado eu não lancei para você ser um mestre, um professor, ou dar aula, ou trabalhar com atendimento do Reiki, é para uso próprio, tá? Claro que você também pode, se quiser, a formação é total. Mas é principalmente o uso para o contatado. Já várias linhagens já foram ditas, tem que usar o Reiki, e principalmente o Reiki cheio, ou seja, com todos os poderes e os símbolos. E só no mestrado você adquire os símbolos de proteção, inclusive quando dorme, que é a hora mais suscetível do ataque deles. E é muito importante o Reiki para o contatado. Corroborando agora com o que a doutora Bruna e outros vêm trazendo para mim, na questão
também de mesmo que a pessoa tenha inoculado a nociva, ela está livre desses efeitos, tá certo? Muito obrigado, viu, Bruna, pela sua pergunta, que foi muito pertinente nesse momento. Agora vamos à pergunta do Bruno Raoni. Lembro-me de ter visto ou ouvido em algum lugar você falando que fazer a ressonância harmônica do Hélio Couto pode atrapalhar a entrar no transe. É isso mesmo? Entendi corretamente? E se sim, por quê? Então, Bruno, o que a ressonância harmônica é também uma hipnose, que chamamos de meta-hipnose. Você não precisa ouvir, mas está tendo uma reprogramação. À medida que você bota o play ali, tem uma reprogramação na sua mente. E se minha mente está sendo programada ou reprogramada nesse nível hipnótico, pode ser que meu cérebro não aceite outro comando, entendeu? Então são 33 anos trabalhando com isso que eu tenho a minha própria pesquisa, tá? Não tem nenhuma base, fundamento em outra coisa, científico, nada. É na minha experiência que eu percebo que os clientes que fazem uso da ressonância harmônica, mesmo parando durante um tempo, não tem jeito. O cérebro já aceitou um comando externo, um outro comando. Pode não funcionar o meu protocolo, entendeu? É o meu protocolo, tá bom? Então eu não tenho nada contra nem a favor a ressonância harmônica, nem o Hélio Couto, nada disso. Apenas são trabalhos diferentes, mas que podem em algum momento entrar em confronto, vamos dizer assim, dentro da sua mente, ok? Muito obrigado pela sua pergunta. Agora vamos à pergunta da Cíntia Bezerra. Ela diz: Cássia, no estudo do Reiki, é comum o estudante inserido nesse processo começar a ter visões relacionadas a resgate de vivências passadas, né? Certamente. Bom, Cíntia, sim, o Reiki ele te propicia isso, mas a partir do nível 3, onde você tem o símbolo Lahananai. Aí você vai começar a poder acessar os seus registros, a sua biblioteca natural e fazer acesso a essas informações, que pode vir de forma consciente em algum momento, dar um start, um flash, pode vir em sonhos e pode ser também que você apenas faça um catarse. O que é isso? Um lixo emocional qualquer que é acessado em algum momento, até o próprio cliente que você está atendendo também pode acontecer isso com a aplicação do Lahananai. De repente entrar em catarse, chora, grita, alguma coisa, se emociona, e isso simplesmente já está eliminando esse lixo emocional dessa experiência que está acumulado lá nos seus registros. Não importa saber onde, como e quando aconteceu no caso do Reiki, importa que esse sentimento está ali e está atrapalhando a sua evolução, e ela vai direto ali e traz, você faz a catarse ou catarse e pronto, elimina aquele lixo emocional, tá bom? Então muito obrigado pela sua pergunta. Bom, a próxima pergunta de numerologia é da Conceição Ranis. A minha pergunta é sobre numerologia. O que significa o caminho para executar a lição de vida? Então, o que é a lição de vida, primeiramente? É a soma da sua data de nascimento reduzida a um único dígito. Ali você vai ter de 1 a 9 o significado, ok? Então, é o que você veio aqui a aprender. O destino, que é o seu nome todo, é o que você veio aqui fazer. Ah, Cássia, mas é assim determinante? Sim. À medida que você vai nascer nessa dimensão, seu pai e a sua mãe já codificaram tudo que você precisa para vir aqui aprender e vão te dar um nome exatamente para poder você atuar dentro daquilo que você veio aprender aqui. E a lição de vida, a data de nascimento, é aquilo, a data do Criador. Mesmo os que fazem, mas é cesárea, é marcado, é a data que tem que ser, entendeu? Não importa se é parto normal ou se foi programado, é aquela data que tinha que ser, ok? Então, no seu mapa, na hora que aparece o número do caminho para a lição de vida, é a melhor forma de você cumprir a sua lição de vida. Quer dizer, você pode ter muitos direcionamentos na sua vida e não entender. De repente o caminho mostra um número, vamos supor assim num exemplo, tá? Então eu tenho uma lição de vida 4,
que quer dizer isso? Quer dizer que em vida passada eu fui uma pessoa negligente com a questão da disciplina, do trabalho, pode ter sido um grande um vagabundo, vamos dizer assim. Então eu venho nessa vida para aprender essa disciplina, aprender a ser um bom funcionário, horário de entrar, horário de sair. Eu vou mais ou menos ser colocado numa vida mais quadradinha, onde eu tenho que trabalhar esse meu perfil 4, que nada mais é do que um quadrado, né? Então a vida fica meio nesse nível. Aí de repente eu tenho um caminho 2, por exemplo, é um resultado 2 dentro do seu mapa, tá? Isso tudo é cálculo, né? Levando em consideração o triângulo de Pitágoras, é tudo feito em cima, os cálculos, as fórmulas, isso é Pitágoras, tá? Então vamos supor que o seu resultado deu 2. Então, para eu fazer bem a minha lição de vida 4, o que é o 2 na numerologia? Eu tenho que ter paciência, tolerância. Isso vai surgir toda hora na minha vida para me questionar, para ver se eu vou fazer bem o meu 4 ou não. Ou seja, situações que levem eu ser intolerante, impaciente, coisas pequenininhas, picuinhas no dia a dia pode acontecer para poder tirar você do seu caminho ou para trazer você para o caminho para aprender a ter tolerância e paciência, entendeu? Então é difícil explicar numa resposta apenas a complexidade de um mapa numerológico, tá? Mas eu espero que você tenha compreendido ou que eu tenha sabido te responder, tá bom? Então muito obrigado pela sua pergunta. Então a próxima pergunta é do Frank Bryan. Ele pergunta: uma sessão de hipnoterapia ajudaria com a sensação de não merecimento? Exemplo, até o dinheiro que a pessoa ganha, resultado de anos de estudo, ela tem a sensação de não merecer. Então, no caso aí, Frank, é necessário fazer a terapia para saber onde é que está esse lixo emocional. Se está em vida passada, se é sistêmico, se começou nessa vida em algum momento que você pode ter ouvido alguma história, algum filme, alguma coisa que marcou, que dinheiro é coisa suja, que quem tem dinheiro não vai para o céu, aquelas coisas, aquela programação que sempre foi feita para o ser humano odiar o dinheiro. Para quê? Para que ele fique na mão só de quem está no poder, tá certo? Então, aí tem que fazer a pesquisa. Essa energia do dinheiro é uma energia que precisa ser muito bem entendida e trabalhada. Eu não posso simplesmente detestar o dinheiro, quem tem dinheiro, achar que o dinheiro é maléfico, porque se você detesta o dinheiro que representa nesse plano a abundância e a prosperidade, você também não terá abundância e prosperidade em nenhuma área da sua vida, ou pode ficar sempre num ganha e perde, tá certo? Muito importante fazer essa pesquisa, mas aí só mesmo com a terapia, tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Bom, vamos à próxima pergunta, que é da Joana Barros, e aí ela vai falar sobre a hipnoconstelação. Estou fazendo os seus áudios de dificuldade com pai e mãe relativamente ao exercício de escrever e queimar a carta de libertação dos ancestrais que vem em cada um deles. Gostaria de saber se neste caso, escrevendo o campo de atuação abrange a ancestralidade de nosso pai e mãe ou devemos escrever um para cada um dos clãs. É isso, Joana. São 2 exercícios de hipnoconstelação, os áudios, né? Um de dificuldade com o pai e outro com a mãe. Então, são coisas diferentes, são campos diferentes. Então, você faz um para o pai e um para a mãe, tá bom? Agora, não precisa para cada um dos ancestrais, até porque a gente nem sabe até onde vai ou vão esses ancestrais, tá certo? É pai e mãe e ancestrais. Pronto, engloba todo mundo dentro do sistema. Agora não pode fazer uma única carta para os ancestrais do pai e da mãe, que você é o resultado desses ancestrais, mas eles vêm de planos de sistema diferente, tá bom? Espero ter sido útil a você também. Muito obrigado pela sua pergunta, tá? Agora vou responder a pergunta da Márcia Juliana Dias Aguiar. Ela diz: por que os ataques espirituais, a paralisia do sono, a inserção de coisas ruins no ser humano se dá em grande parte à noite, quando estamos dormindo e não temos como nos defender? Há alguma técnica para evitar ataques noturnos?
Mesmo que a pessoa esteja em uma vibração baixa por um tempo, como proceder? Bem, Márcia, aqui são coisas diferentes. Você está num canal de contato extrafísico por hipnose. Não é um canal que tem um perfil religioso, espiritual, tá certo? Então são coisas distintas. Mas eu vou te responder dentro daquilo que eu conheço. Ataques espirituais nada tem a ver com extraterrestre. Essa confusão ou essa ligação, o ser humano precisa desmistificar, tá certo? Uma coisa é ataque de seres obsessores do plano astral do ser humano, outra coisa são as linhagens extraterrestres, que como nós é uma linhagem. Apenas estamos em dimensões diferentes, mas somos também linhagens em evolução, cada um aí fazendo a sua parte, uns vibrando na luz, outros na sombra, mas todos ainda no caminho, buscando aí de alguma maneira a sua evolução ou dominar civilizações locais, universos locais, ou não locais também, mas enfim, é assim que funciona. Então os ataques espirituais, vamos dizer assim, de obsessores, se você está numa vibração baixa, é plausível de acontecer. Os que têm doença mental, por exemplo, doença psicopatológica congênita, também são suscetíveis a esse tipo de obsessores. A paralisia do sono nada tem a ver com esses ataques. Pode ser? Pode. A pessoa está sendo atacada ali, quer acordar e não consegue. Tá. Mas a paralisia do sono é uma faculdade natural, normal do ser humano, principalmente o hiperativo. Então ele acorda, tenta se mexer e não consegue. Isso é um mecanismo de defesa psíquico. A pessoa está estressada, ansiosa e naquele momento dá um tilt. Como eu falo, queima os relés. Então ele dá uma parada para dar uma reorganizada na sua mente para poder voltar a funcionar de forma harmônica. Então nem toda paralisia do sono tem a ver com a causa espiritual e de extraterrestre, jamais. Eles não precisariam paralisar você para fazer nada no seu corpo físico ou nos outros corpos, não. Eles têm tecnologia e conhecimento para que as coisas aconteçam sendo que você nem lembre do que aconteceu, tá bom? Logicamente à noite. Por que à noite? Por que eu não faço nada à noite? Muitos me perguntam sobre isso. Porque é o horário que eles vão atuar. E lembrando que também, cientificamente, neurocientificamente, a partir das 22 horas, o seu cérebro não responde a mais nenhum tipo de conhecimento. Ele entra num estado de letargia. Tudo que você vai ali, você não vai estudar, nada você vai assimilar. E é a hora que eles podem entrar na ação, porque você está num estado já meio que desligando de tudo que está à sua volta. Por isso não é aconselhável fazer nada no período noturno, porque tem a ver com eles mesmo. Que basicamente muitas das tragédias que acontecem é no início da noite, na calada da noite. É assim que eles atuam, tá certo? Então faça tudo à luz do sol. Nós somos solares, seres solares. Então, e é uma coisa que eles vêm há muitos anos fazendo, essa inserção também de, olha, não toma sol, isso, aquilo. E as pessoas hoje tudo com deficiência de vitamina D, D3, que acaba propiciando o aparecimento de vírus, e a imunidade está lá embaixo e pronto, ninguém se defende mais por conta disso. Eu falo que eu sou tão antiga, que eu sou do tempo que só tinha o sol, tudo era no sol. A gente curava muitas doenças em sanatórios até, e as feridas do corpo, e uma série de coisas só tomando sol. Isso é uma sabedoria antiga, né? E foram colocando medo, e coloca filtro solar, isso, aquilo, para você não tomar o sol. Eles não querem que você entenda ou absorva ou se reconecte com essa sabedoria, tá certo? Então é muito importante entender o porquê da atuação deles na escuridão ou na calada da noite, né? Porque é o horário deles, tá bom? Espero ter sido útil. Não é muito a minha área essa questão de espíritos obsessores, mas a questão da energia sim, porque aí engloba tudo, né? E aplicação do reiki, principalmente para você poder se blindar de todas e quaisquer energias. Lembrando que extraterrestre não vai te atacar. Não é esse o modus operandi, tá certo?
Mas eles podem sim usar esses espíritos obsessores para te amedrontar, tá bom? Então, se cuida, tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Respondendo à próxima pergunta, da Marisa de Moraes. Os Greys têm alma e emoções? Os híbridos também? Pergunta de $1 milhão. Bem, os Greys, eu já falei isso tantas vezes, mas vamos falar de novo, né? Porque sempre tem um novo chegando no canal. Os Greys dizem, eles agora como linhagem, que eles estiveram aqui primeiro na Terra do que os Draco, do que os répteis. E que agora estão brigando para trazer a Terra para o domínio deles novamente, porque já está na mão dos reptilianos. Tá? Mas a história que conta os reptilianos não é essa. Ou seja, reptiliano tem sede de poder, está sempre ligado nessas questões, em qualquer civilização onde eles vão concentrar o seu trabalho. Eles trabalham no poder, nas riquezas e tal. E o trabalho sujo, vamos dizer assim, eles fizeram os Greys em clones, né, de vários, para poder fazer todo esse trabalho, mineração, isso aqui. Enfim. Então seria uma criação de reptilianos e outras linhagens mais tecnológicas, como os insetóides, por exemplo, para que o Grey fizesse esse trabalho, principalmente da abdução, da inseminação, da hibridização. Então esse foi o trabalho. Ao longo dessas experiências, eles, como bons geneticistas que se tornaram, começaram a fazer hibridização deles com outras linhagens, inclusive os humanos. Que eu falo que os orientais têm essa característica mais tecnológica, mais fria, são híbridos dessas linhagens. Lembrando que se tem híbridos com os humanos, esses seres podem ter a dualidade, né? Tanto ter sentimento e alma e sentimento, como não. Você simplesmente ter puxado para o lado técnico e frio. Na verdade, são etnias que têm mais tecnologia e muito menos sentimento, a gente percebe isso, né? Mas na mistura com o ser humano deu uma equilibrada, e então não dá para se colocar que todo e qualquer tipo de híbrido Grey não tem alma, não tem coração, não tem emoção, tá bom? Até porque eles copiaram e começaram a entender isso também, mesmo na linhagem original deles. Original, eu digo assim, não com o humano e com outros seres, eles já começaram a entender essa questão da emoção, entender mais ou menos. Eles já entenderam assim a forma de como é que eu crio, a criação, que é o que eles não sabiam fazer, tá? Por isso que partiram para a hibridização e tem todo esse conhecimento hoje tecnológico que veio também para o campo aqui do humano, e sabe-se lá até onde isso vai chegar, tá bom? Na questão da hibridização. Coisas incríveis vem vindo por aí, na questão da mudança do DNA, né? Quem sabe fazer outro humano. Assim como eles cocriaram essas linhagens, eles podem sim fazer outras criaturas, outras criações. Então nem tudo que está aqui é criação da fonte. Existe muita hibridização. Espero poder ter respondido a sua pergunta, tá bom? Um grande abraço. Então vamos lá. A próxima pergunta tem muito a ver do que eu já falei antes. A Rô Slongo pergunta: em um dos teus vídeos escutei que as sessões de hipnose só poderiam ser durante o dia, nunca à noite. Queria saber por quê. Então, a gente já falou, né, a respeito da atuação deles nessa questão noturna, principalmente após as 22 horas. Então, nada que é da luz se aconselha, principalmente na questão de terapia, a ser realizada no período da noite, tá bom? Lembrando que dentro desse nicho de terapia alternativa é onde eles estão mais atuando nesse momento. Então, todo cuidado é pouco. E não podemos deixar de falar novamente o uso do Reiki para manter a vibração em alta e também a blindagem do próprio corpo físico, ok? Muito obrigado pela sua pergunta. Agora a pergunta da Tainá Jansen. Que orientação você dá para aqueles que passaram
ou não com você e ainda não acessaram a linhagem. E o campo do humano, como você diz, pode de alguma forma influenciar também em algum tipo de resgate e conexão, mesmo que a linhagem ainda não tenha surgido? É possível? Ou isso só ocorre com o acesso à linhagem? Você poderia esclarecer? A Tainá já passou 2 vezes por sessão e nas 2 vezes não conseguiu ainda acessar plenamente a sua linhagem de origem. Mas é assim que as coisas estão nesse momento. Os contatados nessa faixa etária, vamos dizer, mais produtiva, entre 25 até quase 40 anos, são mais atacados por aqueles que governam por aqui. Então tentam tirar de todas as formas do caminho. E é claro, no campo do humano isso é muito mais simples, até com os acordos de implantes. Mas o acordo de implante não impede você de voltar à sua linhagem de origem. E meu trabalho é esse, inclusive, senão eles não me permitiriam eu fazer esse tipo de trabalho. Eles não podem impedir uma pessoa de acessar a sua linhagem de origem se isso for do desejo dela, estiver no momento de acontecer. Então, quem pode impedir a pessoa de acessar a sua linhagem de origem é somente ela mesma. Ou por uso de substâncias, como eu falei, que isso densifica, se alimenta com carne, tudo isso que densifica, e também os pensamentos, onde vai, o que eu faço, onde atuo, quais são as influências que eu trago, mesmo sistêmica, tudo isso, dependendo do emaranhamento, do imbróglio que está a minha vida como humano, é que pode impedir de fazer esse acesso, porque as linhagens não vão se interessar nesse momento, porque estão numa batalha acirrada, final, e querem contar no contingente com aqueles que de fato já estão limpos, vamos dizer, clarificados para poder fazer o trabalho que vieram aqui fazer, a sua missão, vamos dizer assim, tá? Por outro lado, a informação mais nova que tivemos através das linhagens, não sabemos especificamente de qual linhagem, mas de uma confraria delas ao mesmo tempo, por conversa telepática, de que nesse momento os que não acessaram a sua linhagem é para a defesa do próprio ser humano. Eu falo que quem acessou a linhagem, principalmente de 2020 para cá, que está mais consciente por tudo que está acontecendo, essas pessoas vão ser muito mais atacadas, entendeu? Então, não sabendo a sua linhagem, você não sabendo, ou nesse universo 3D, não vindo essa informação, você fica muito mais garantida do ataque deles. Então, é uma preservação que está acontecendo. Então, a pessoa tira implante, retira implante, acordo e tudo, mas a linhagem quase não tem surgido. Às vezes surge um anfitrião, mostra em tela mental até a própria linhagem, mas fica uma coisa confusa, difusa. Mas é o que está acontecendo. Então a gente não sabe, eu não sei explicar daqui para lá o que está acontecendo, tá? Mas sei que no campo do humano, sim, o humano, se ele tiver muito densificado, também fica difícil essa reconexão ou essa conexão, entende? É assim que as coisas estão nesse momento. E de novo, o uso do reiki, né? A nível de mestrado para blindagem. Não tem jeito, porque se você aumenta a sua vibração, mesmo que ainda tenha implantes ou acordos com essas criaturas, não conseguiu desfazer, ou ainda não passou, ou não vai acontecer comigo de alguma maneira, o reiki, ele mantém esse povo tudo longe de você, porque a energia, né, mantendo a vibração, eles não têm campo de operação no seu campo de ressonância. A importância do reiki, tá? Acima de qualquer outra ferramenta, não importa, o indicado por eles é o reiki que nós temos. E quantos mais nós, contatados, ou nós que temos outra linguagem, usarmos o reiki, mais a egrégora se fortalece e mais ele vira uma ferramenta de poder nas nossas mãos. Espero ter respondido, ok? Um grande abraço para você. A próxima pergunta agora é da Tássia Faria, mesmo sobrenome, quase muito parecido o nome, né? Então, a Tássia também passou no atendimento, não conseguiu o acesso. Ela diz: quem não conseguiu entrar no transe com você
seja por motivo como medo, ansiedade, uso de substância, etc., você recomenda tentar novamente ou acha perda de tempo? Assim que termina a sessão, eu sempre digo para a pessoa o seguinte: se é para ser, vai rolar facilmente, não pode ter dificuldade. Mas eles estão impedindo. Não, eles não impedem nada. Lembra que eu trabalho com isso há 33 anos e só 16 ou mais aqui atendendo online. E nunca fizeram esse tipo de coisa de atrapalhar. Na hora que acessa ali agora, como a batalha é final, eles estão tentando não sair do caminho, atrapalhar um monte de coisa, mas impedir a pessoa de chegar à própria linhagem não pode. Não é esse o motivo. Como eu falei já antes, quem pode atrapalhar esse acesso é só o ser humano, por estar densificado, por ter uso de substância, uma série de coisas que para eles nesse momento não interessa. O acesso pode não acontecer, tá bom? Então, tecnicamente falando, para o meu protocolo, o uso de certas substâncias, de certas drogas, alguma coisa nesse sentido, chá, ervas de poder também, o meu protocolo não tem sucesso. Então, aquele que passou comigo e não conseguiu, ou dá um espaço bastante grande para poder fazer o reiki, fazer toda a clarificação, parar de comer carne, fazer uma limpeza muito grande para depois voltar, ou então não volte imediatamente. Até porque você já teve a sua oportunidade. Ao vir nessa situação, você vai estar tomando o lugar de outra pessoa, sabendo que a lista é grande de espera de pessoas para o atendimento, ok? Então, eu peço esse tipo de contribuição, porque às vezes a pessoa não consegue, já na ânsia de fazer novamente e volta. Não é o número de tentativa que vai fazer a coisa acontecer, entende? É a hora que você estiver pronto, ok? Então, um grande abraço para você, muito obrigado pela sua pergunta. Agora a pergunta da Tereza de Piante. Gostaria de saber se o recebimento do reiki constantemente pode auxiliar na cura de uma doença, por exemplo, no caso de cálculo renal, ou se apenas age no campo espiritual. E de novo nós temos aqui uma conotação do reiki ligado à espiritualidade, e aí vai muito das crenças e paradigmas de cada um. O reiki é uma ferramenta, são símbolos que vão atuar no campo da vibração, da frequência e energia, tá certo? É aí que a coisa tem que estar bem. E onde começa isso? Não começa na espiritualidade, começa na mente. Então, como é que está a sua mente? Para poder receber o reiki, para poder ter a cura, precisa ter merecimento. O reiki acontece no merecimento, tá? Então tem esse tipo de... não é milagroso. Vai fazer o reiki e também depende de quem está fazendo, se você mesmo está auto-aplicando, se suas mãos estão imantadas, se você realmente está transmitindo essa energia, né, de vibração de cura. Você colocou aqui, pontuou como exemplo, o cálculo renal. Então, o que é o cálculo renal? Normalmente só vai acontecer em pessoas que são ou que têm um perfil endurecido, entende? Mais dura com você mesmo, na exigência, com as pessoas, com tudo que está à sua volta. Ou seja, a vida não é suave. Você não vê a vida de uma forma suave. E aí você vai fazer o quê? Empedrar. Vai criar pedras no caminho, vamos dizer assim. O cálculo renal tem essa conotação. Assim como problemas de articulações também tem que ver com mobilidade. Eu não tenho movimento, eu não sou descolado, eu não consigo sair de determinadas situações, eu sou fechado naquela minha ideia, acabou, e nem ouço o que o outro tem para dizer. Mesma coisa para quem tem problema no pescoço, na vida. Quer dizer, se eu estou com problema aqui no pescoço, é o chakra também, mas eu também posso não estar conseguindo ouvir o outro, virar para o lado e ouvir o outro. E perceber que existe outra criatura, a não ser só eu no mundo, que eu não sou o ensimesmado, né? O egocentrado, entende? Então, reveja um pouco também na sua vida as questões da dureza que você pode estar encarando tudo e essa dureza trazer para você mesmo. E também beber bastante água, né? A água também é algo que nos clarifica. E todos que têm problema de cálculo renal ou problemas de articulação, tudo, faça a terapia da água. Não importa qual a água,
a que você tem aí. Ou, se puder melhorar, tudo bem. Mas tome muita água, em jejum, e o tempo inteiro água. E depois, principalmente quem tem problemas de articulações, vai me responder de como isso vai funcionar na sua vida, tá bom? Então é um conjunto de coisas que a gente tem que fazer e não colocar tudo só no reiki, achando que ele vai ser a coisa mágica acontecer. É assim, mas eu também preciso estar com a minha mente no mesmo nível, vamos dizer assim, de entendimento, de conhecimento, de reciprocidade em relação às energias, tá bom? Então um grande abraço para você, obrigado pela sua pergunta.